Em introdução, o princípio de uma humanidade única, habitando o mesmo planeta, a Terra, fundamenta na sua essência própria a necessidade da globalização. Considerado neste âmbito, de facto, o conceito em referência aparece como salutar na medida em que promove a unificação do gênero humano e a abolição das fronteiras territoriais. Possivelmente seja esta uma visão ingênua da noção de globalização. Tecnicamente, a noção se define como conjunto de processos econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, institucionais que contribuem no interrelacionamento das sociedades e dos indivíduos no mundo inteiro. É um processo progressivo de intensificação e de aceleração dos intercâmbios e fluxos entre as diferentes partes do mundo, o que pode originar importantes problemas ecológicos ou ambientais. A presente reflexão pretende analisar os desafios da globalização e da ecologia, nomeadamente do ponto de vista do seu impacto ao nível africano. Teremos nesta reflexão duas partes. A primeira parte, a África e o processo da globalização. Conforme referenciado na parte introdutória da nossa reflexão, o termo de globalização, de maneira resumida, traduz duplamente a compreensão do mundo e a intensificação da consciência do mundo como totalidade. O primeiro aspecto tem como mais alto modo de expressão o desenvolvimento dos meios de transporte internacionais e as tecnologias de informação e de comunicação de massa. O segundo aspecto, conexo ao primeiro, envolve as problemáticas de caráter mundial, como a questão ambiental, a manifestação de identidades e de cidadanias à escala mundial. Caríssimos, devemos saber que a entrada ou não na era da globalização não depende da escolha dos indivíduos ou de uma nação. É um fenômeno dos nossos tempos que envolve indivíduos e nações independentemente da sua vontade soberana. Por esta razão, a África não pode apenas estar voltada para si mesma, ignorando a dinâmica da globalização na sua dupla dimensão de contração do mundo e de consciência do mundo como totalidade. Ela deve assumir corajosamente esta herança coletiva do mundo moderno, com os códigos que lhe são próprios, para identificar-se perante os outros povos como fazendo parte integrante da comunidade universal. A globalização deve ser encarada pela África, não primeiramente como um espaço de vitimização, mas como um desafio no sentido de provar e comprovar a sua capacidade de competir com os outros povos
no movimento do progresso universal, anulando, deste modo, as profecias que limitam-na ao estatuto de continente atrasado e incapaz. Ajudada pela sua fé na ressurreição de Cristo e tornando-se ela própria uma força da mesma ressurreição, a África pode permitir, no âmbito da globalização, a abertura de horizontes inéditos para uma reconciliação da humanidade consigo mesma e com a natureza. No entanto, a Igreja de África deverá estar atenta à expansão de correntes de pensamento que, segundo as palavras do Papa Francisco, não respeitam as identidades culturais dos povos, tal como a ideologia do gênero. Isto foi já referido pelo cardeal Sará, esta ideologia do gênero contrária à cultura africana e às verdades humanas iluminadas pela revelação divina em Jesus Cristo. Esta ideologia que anula as diferenças entre o homem e a mulher. Uma atenção particular deverá também ser prestada ao fenômeno da aculturação nas camadas juvenis. Os nossos jovens tendem a valorizar as culturas estrangeiras, nomeadamente ocidentais, em detrimento das culturas africanas, que constituem a sua identidade profunda. Corremos o risco de assistirmos à emergência de uma sociedade africana e de um tipo de homem africano completamente esvaziados da sua essência. A globalização da economia, infelizmente dominada pela lógica financeira, isto é, pelo lucro, resulta frequentemente num empobrecimento e num aumento das desigualdades no mundo. A África, particularmente rica em recursos naturais, tem sido muitas vezes o palco de confrontos entre multinacionais ocidentais procurando explorar as matérias-primas em larga escala à custa do povo. A Igreja Família de Deus em África não pode calar-se perante este fenômeno. A sua palavra é necessária e urgente no sentido de promover a justiça social. Passamos ao segundo ponto, a segunda parte da nossa apresentação, a África e os desafios ecológicos. A ciência e a técnica, quando não estão ao serviço do homem, não se questionam prioritariamente sobre a qualidade, a utilidade, o consentimento, a beleza, a felicidade, a liberdade e a moral da sua ação sobre a natureza. O que mais lhes importam é colocar questões de valor de intercâmbio, de fluxo, de volumes quantitativos. Nesta lógica, o ambiente é considerado não tanto como fonte de vida, mas apenas como um recurso a ser explorado cada vez mais intensamente, o que significa dizer que os recursos naturais são exclusivamente fontes de lucro, sempre disponíveis e gratuitos. O ser humano inscreveu-se assim numa relação predatória com a natureza, gerando inúmeros problemas ambientais. Poluímos o ar que respiramos, degradamos o solo que nos alimenta e contaminamos as águas que bebemos. Por isso,
a crise ecológica é essencialmente uma crise da relação entre o homem e o seu meio ambiente. A agressão contra a natureza já não é somente o facto da grande produção industrial. Ela provém também da insalubridade nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas ruas, mas ainda da poluição sonora que assola as nossas populações de dia e de noite. Claro que isto não favorece um clima de paz interior, de reflexão, de meditação, de descanso necessário para o equilíbrio do organismo e da nossa relação com o meio ambiente. Tudo indica que o homem esquece que a natureza é um dom e uma tarefa a cumprir segundo os desígnios de Deus Criador e Mestre soberano do mundo. O amor ao próximo, como recomenda o nosso Senhor, deverá estender-se ao amor pela natureza, de modo que o homem tenha esta dupla missão. Tenha a missão, portanto, de ser pastor do seu semelhante e pastor também da natureza. A Igreja Família de Deus em África deve estar à escuta dos sofrimentos da nossa irmã, a nossa Mãe Terra, propondo alternativas credíveis capazes de suscitar uma mudança profunda das atitudes. As culturas africanas insistem sobre a relação harmoniosa que deve existir entre o homem e a natureza na comunhão com Deus e com os antepassados. Queremos concluir a nossa reflexão com este apelo. Que se trate da globalização ou da ecologia ou de qualquer outra questão que envolva a humanidade inteira, a África nunca deve apresentar-se sempre como vítima, mas como um berço, um laboratório de propostas inovadoras, capaz de dar ao mundo um novo rumo. Cada situação difícil que o mundo atravessa deve ser para a África uma oportunidade para pôr em prática o seu gênio criador, sustentado e reforçado pela sua fé em Deus Criador e renovador de todas as coisas. Obrigado.